Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Opa, e aí gurizada, tudo bom? Esse é o 8º episódio deste podcast, é o Banquinha da Romênia. Eu sou o Grisa e eu não sou romeno, tá? Eu comprei isso aqui do amigo meu. Como sempre, 2 resenhas curtas, uma edição de HQ nova, recém saída lá fora, pra você ficar ligado no que comprar ou não. A outra é uma opinião embasada sobre alguma coisa um pouco mais antiga, não aí pelo menos uns 15 anos pra trás, ok? Então é isso aí, coloca o tio da banca que a gente vai ver o que tem de bom. Primeiro vamos falar de I Am Not Starfire, ou em bom português, Eu Não Sou a Estelar. É uma graphic novel lançada aí nos selos de quadrinhos adolescentes e infantis aí da DC, certo? Eu não vou lembrar, porque tem uns 2, 3 nomes diferentes, depois virar tudo Black Label, não sei lá. Mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar vários desses títulos já saíram, inclusive, aqui no Brasil. I Am Not Starfire é escrito por uma escritora que inclusive ganhou o Eisner com uma dessas histórias nos anos que já se passaram. Aí já tem um ano e pouco essa iniciativa, que é a Mariko Tamaki. A Mariko, ela tem vários trabalhos aí muito bem reconhecidos, desde a Marvel. Ela também, não me falha a memória, ela escrevia... Bem, ela tem uma carreira já relativamente extensa aí desde 2008. E ela ganhou, em 2020 o Eisner de melhor roteirista. E aí a artista desse quadrinho, eu nunca tinha lido um quadrinho dela, mas eu já tinha visto muitas ilustrações feitas por ela, a Yoshi Yoshitani. A Yoshi, ela tem inclusive um baralho de tarô muito legal. Se vocês forem no site dela, que eu recomendo vocês darem uma olhada, e ela tem o Tarot of the Divine, que é um baralho de tarô com ilustrações todas feitas por ela, bem legais, inclusive, os arcanos maiores, muito legais, muito massa. E eu já tinha visto essas cartas, eu só não tinha feito não tinha feito a associação entre uma coisa e outra. Mas então, o que é I Am Not Starfire? É uma história sobre a Mandy. A Mandy é ninguém menos que, nessa continuidade desse quadrinho, é a filha da Estelar, de uma Estelar que já está com um pouco mais de idade, mas ainda aparece recém saída dos Jovens Titãs, e ainda inclusive tem aventuras com eles e tudo. Todo mundo aparece Mutano, aparece o Asa, aparece todo mundo. Mas a Mandy, ela não tem poderes. E ela é muito frustrada com a relação dela com a mãe e, consequentemente, com as pessoas à volta, porque todo mundo acha que ela é muito ligada no que está acontecendo no mundo super-heróico. E ela nem quer saber, porque ela não tem uma boa relação com a mãe. E os colegas dela de colégio, por exemplo, para adolescentes, pensem no que seria se alguém como, pessoas como os Jovens Titãs existissem, É bem, acho que palpável, são ídolos para os adolescentes, Então tem um grupo de fãs, na escola dela, de fãs da mãe dela, e vivem enchendo o saco dela para saberem coisas sobre a vida da mãe dela, não dela, Então ela fica sempre com essa coisa de as pessoas não vêm falar comigo porque elas querem falar comigo, elas querem saber coisas sobre a minha mãe. Ela acaba sendo uma pessoa com muitos poucos amigos, bem isolada socialmente.
Mas enfim, a história que surge daí e por causa disso é muito legal, assim, é bem... tem uma carga dramática muito interessante. Eu tranquilamente veria uma animação baseada nesse quadrinho, e eu acho que, considerando o sucesso que esses títulos fazem, isso não deve estar tão longe de acontecer. Quando a gente menos se der conta, vai acontecer, imagino eu, pelo menos eu espero. E a arte também da Yoshi, eu não sabia o que esperar, para falar a verdade, porque eu só tinha visto ilustrações dela, não tinha lido nenhum quadrinho dela antes, mas é surpreendentemente muito boa, ainda mais que é um trabalho de mais fôlego, né? É um trabalho de 22 páginas por mês, é um trabalho que provavelmente ela teve mais tempo para fazer e tudo, né? Não nesse ritmo frenético que é o quadrinho mensal. Então não dá para dizer se ela tem rapidez em realizar ou não, pelo menos não com as informações que eu tinha. Agora, a qualidade é muito alta, né? Tem uma que outra cena de ação que talvez quem está mais acostumado com super-heróis, né, e quadrinhos de mais ação acha alguma escolha de posicionamento meio esquisita, mas é algo muito pequeno perto dos acertos gráficos e de como, principalmente como a Yoshi consegue fazer, principalmente nas cores, né, no jogo de luz e sombra, fazer o jogo entre o mundo da Estelar e o mundo da Mandy, né? É muito rico, mostra justamente como elas estão em mundos muito separados, então é bem legal. Mas assim, talvez alguns não consigam ter uma identificação muito boa com a personagem. Eu acho que é uma coisa também é realmente algo feito para o público mais adolescente, você tem que abrir um pouco a cabeça, mas é bem massa, eu gostei muito, eu tranquilamente veria uma animação com a Mandy. Primeiro é mostrada essa diferença, né, como esses mundos da Mandy e da Estelar são separados, para depois vir e juntar eles. É muito interessante, é muito gostosa de ler. E no fundo é um quadrinho sobre as relações entre pais e filhos, né? E como às vezes na ótica de um ou de outro parecem pessoas muito diferentes, quanto na verdade são pessoas muito parecidas, que geralmente têm uma dificuldade de se comunicar pela diferença geracional. Dito isso, recomendo, tá? Enquanto isso, eu vou falar de um outro quadrinho que foi recentemente anunciado, da data que eu gravo esse podcast. Foi anunciado não faz muito, por uma editora nova, aqui para ser publicado no Brasil, a Hyperion Comics, do Levi Trindade, ex-editor da Panini, né? Eles anunciaram o lançamento de 7 volumes de Usagi Yojimbo no Brasil. Usagi é um dos quadrinhos, um quadrinho que começou praticamente independente, uma editora muito pequena, né, e é todo obra, tirando as cores dos números que são coloridos, tá? Nem tudo, muito que eu já tinha visto e que eu, pelo jeito, que eu nunca li, resolvi ler agora, o Usagi Yojimbo. E a maioria é realmente em preto e branco, e todo um trabalho do Stan Sakai. O que é o Usagi Yojimbo? Basicamente é uma espécie de conto de samurais, né, de uma época de renovação, mais ou menos como uma renovação Meiji, com a abolição dos samurais, assim, né, com a unificação do Japão, porém é um mundo de animais antropomórficos, né? Então o Usagi é coelho em japonês, o Usagi Yojimbo
né? Na verdade, o nome dele é o Miyamoto Usagi, né? Na verdade, né? Uma brincadeira aí com o Miyamoto Musashi, talvez o mais famoso samurai histórico do Japão. E ele é um coelho. Tem vários outros animais e o Sakai faz uma brincadeira tanto com as características que a gente pensa nos animais, né, que a gente associa características aos animais aqui no Ocidente, mas ele usa muito, inclusive, das mitologias japonesas para fazer essas associações. E a gente consegue, quem manja minimamente consegue entender isso, mas ao mesmo tempo sem ser muito preto e branco, e nem tentar, ele faz é equilibrado, sabe, é refinado nesse sentido de que ao mesmo tempo em que essas características podem ser bem marcadas, elas não engessam os personagens, né? Tanto o Sagi quanto os seus aliados, quanto os seus inimigos, eles têm nuances, né? Mas sem deixar o negócio meio dark and gritty, né? Aquela coisa meio trevosa de anos 90, né? Inclusive mesmo esse sendo um quadrinho que ele é anos 90, né? Ele começou a full nos anos 90. São histórias muito legais que tem um componente episódico, mas ao mesmo tempo dá para ler meio números aleatórios que você não se perde muito. Ele consegue dar um mínimo de contextualização sem precisar também ser verborrágico. E ao mesmo tempo o Sakai tem um estilo de arte que tem inspiração tanto em outros quadrinhos independentes, Cerberus e etc., quanto também do estilo clássico de gravura japonesa, né? Se vocês já viram alguma litogravura antiga japonesa, vocês já devem ter visto aquele estilo de desenhos de samurais e aquela clássica pintura das ondas, né, das ondas do mar. Esse episódio com muito tô colando aqui na internet, mas se vocês já viram aquela, né, tem aquela pintura, a grande onda de Kanagawa, né, do Hokusai, que é talvez a mais famosa desse estilo de xilogravura. Eu falei litogravura, eu acho, mais cedo, mas são xilogravuras, né? Que são marcadas na madeira, né? São imagens marcadas na madeira e depois reproduzidas, utilizando essa madeira como molde para passar e fazer várias cópias da mesma imagem. Então, poxa, é muito legal. Eu já tinha uma ideia que eu fosse gostar de Usagi Yojimbo, e eu tô pensando seriamente em adquirir, caso eu tenha condições de fazê-lo no futuro próximo. É muito legal. Eu falei até anos 90, né? Mas só corrigindo aqui, o Usagi Yojimbo foi criado em 87. Mas ele, né, na verdade, alcançou uma grande popularidade mesmo nos anos 90. Eu recomendo vocês também acompanhem e vejam aí as aventuras deste coelho Ronin, né, o Miyamoto Usagi, né? E acompanhem o Mushashugyo dele, né, a peregrinação do guerreiro, né, que é até quem acompanha isso também a lenda do Musashi é bem legal, assim, né? A história do Musashi é muito legal, não só por esse tipo de obra que emula um pouco, né, como a do Usagi, mas também aí
muitas outras obras da cultura pop, principalmente da japonesa, como por exemplo o Street Fighter, né? O Ryu o protagonista é um cara que está sempre também nesse estilo de peregrinação pelo mundo para lutar com pessoas, tudo mais. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu preciso fechar a banquinha, tá? Vocês me desculpem, mas logo eu tô de volta. Passem aqui toda semana. Podem também me seguir nas nossas redes sociais, né? Procurem lá por @brisagrisa no Twitter e no Instagram. Espere por nós nos mesmos canais e outros mais nas próximas semanas, nos próximos tempos. Vejamos aí o que o futuro nos reserva. Um abraço e voltem sempre. Pelo menos agora eu vou dormir na hora certa em vez de ficar acompanhando as Olimpíadas. Então é isso aí, pessoal. A gente está fechando a banquinha por hoje, mas da próxima a gente se vê. Espero que vocês tenham gostado dessas análises. Se vocês curtiram, deixem aí seu like, inscrevam-se no canal, deixem o seu comentário se você gostou, quer complementar alguma coisa, quer inclusive rebater a minha análise. Bora lá! Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço em nome das pessoas que o fizeram que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assine o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais!